O princípio da igualdade no ordenamento jurídico brasileiro. O princípio da igualdade é um dos pilares do ordenamento jurídico brasileiro e está diretamente relacionado à ideia de justiça e equidade. Ele estabelece que todas as pessoas devem ser tratadas de forma igualitária perante a lei, sem qualquer forma de discriminação arbitrária. Essa igualdade se manifesta de duas formas principais: a igualdade na lei, que impõe ao legislador o dever de elaborar normas sem distinções injustificáveis, e a igualdade perante a lei, que obriga os aplicadores do direito a interpretarem e aplicarem as normas de maneira justa e sem favorecer determinados indivíduos ou grupos. A igualdade na lei significa que o legislador não pode criar normas que estabeleçam distinções sem uma justificativa razoável e proporcional. Ou seja, as leis devem ser formuladas de maneira imparcial, respeitando os princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988. Caso uma norma estabeleça um tratamento desigual sem fundamento legítimo, ela pode ser considerada inconstitucional por ferir o princípio da igualdade. Já a igualdade perante a lei assegura que, uma vez que a norma esteja em vigor, sua aplicação deve ser isonômica, sem privilégios ou discriminações indevidas. Isso impede que autoridades públicas ou privadas criem interpretações que resultem em favorecimento ou desvantagem injustificada para determinadas pessoas ou grupos. Dessa forma, o princípio da igualdade funciona como um mecanismo de controle tanto na criação quanto na aplicação das normas jurídicas. Contudo, a igualdade jurídica não deve ser confundida com um tratamento absolutamente idêntico para todos. Há situações em que o próprio ordenamento jurídico prevê diferenciações, desde que essas sejam justificáveis e razoáveis. Por exemplo, a legislação trabalhista prevê proteções específicas para mulheres gestantes, como a estabilidade no emprego e o direito à licença-maternidade. Essas normas não configuram violação ao princípio da igualdade, pois reconhecem diferenças biológicas e sociais que justificam a adoção de medidas especiais. Outro exemplo de tratamento diferenciado amparado pela Constituição Federal de 1988 é a previsão de cotas raciais e sociais para o ingresso em universidades e concursos públicos. Essas políticas têm como objetivo reduzir desigualdades históricas e garantir oportunidades para grupos que tradicionalmente sofreram exclusão e discriminação. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou favoravelmente à constitucionalidade dessas ações afirmativas, reconhecendo que a igualdade real muitas vezes requer a adoção de medidas compensatórias. O princípio da igualdade também se manifesta na proibição de discriminações com base em sexo, raça, religião, condição econômica, idade e outras características pessoais. Qualquer forma de diferenciação que não se justifique por um critério razoável pode ser contestada judicialmente e declarada inconstitucional. Assim, esse princípio funciona como um escudo contra práticas discriminatórias que possam comprometer a dignidade das pessoas. Um caso emblemático relacionado à aplicação do princípio da igualdade foi a decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou inconstitucional a tese da legítima defesa da honra. Essa tese era frequentemente utilizada para justificar crimes de feminicídio, alegando que o acusado agiu em defesa de sua honra ao cometer o crime. O Supremo Tribunal Federal entendeu que essa justificativa afronta os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida e da igualdade de gênero, reforçando a necessidade de combater a violência contra a mulher. A jurisprudência também estabelece limites para o uso do princípio da igualdade em determinadas situações. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal decidiu que não há violação à Constituição Federal de 1988 no pagamento de remuneração inferior ao salário mínimo para militares em serviço inicial. Isso porque a própria Constituição permite esse tratamento específico para determinadas categorias, desde que haja um fundamento jurídico válido. Outro entendimento relevante do Supremo Tribunal Federal diz respeito à impossibilidade de o Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o argumento de isonomia. Segundo o tribunal, essa matéria é de competência do Legislativo, e qualquer reajuste ou equiparação salarial deve ocorrer por meio de lei específica. Essa decisão reforça que a igualdade deve ser interpretada dentro dos limites estabelecidos pelo próprio ordenamento jurídico. O princípio da igualdade também se reflete no direito tributário, garantindo que os cidadãos sejam tributados de maneira proporcional à sua capacidade econômica. Assim, pessoas com maior renda devem contribuir com uma parcela maior para os cofres públicos, enquanto aqueles com menos recursos podem ter benefícios fiscais ou isenções. Esse modelo busca equilibrar a carga tributária e promover a justiça social.
Outro aspecto importante desse princípio está relacionado ao acesso à justiça. Todos os cidadãos devem ter a mesma possibilidade de buscar a proteção do judiciário, independentemente de sua condição financeira. Para garantir esse direito, o Estado oferece assistência jurídica gratuita para aqueles que não têm condições de pagar pelos custos processuais. Dessa forma, evita-se que o acesso ao sistema judicial seja um privilégio exclusivo de quem pode arcar com os custos de advogados e taxas judiciais. A igualdade também se reflete no direito penal, onde a aplicação das penas deve ser proporcional ao crime cometido, sem favorecimentos ou punições excessivas. Além disso, o princípio da igualdade impede que determinadas pessoas sejam tratadas com mais rigor ou mais benevolência com base em fatores como classe social ou influência política. Isso reforça a ideia de que todos são iguais perante a lei e devem ser responsabilizados por seus atos de maneira justa. No campo da educação, a Constituição Federal de 1988 garante o direito de todos ao ensino público e gratuito. Além disso, prevê medidas para reduzir as desigualdades educacionais, como a oferta de bolsas de estudo e programas de inclusão para estudantes de baixa renda. Essas ações visam garantir que o acesso à educação não seja determinado apenas pela condição econômica das famílias, promovendo maior equidade social. O princípio da igualdade é, portanto, um elemento essencial para a construção de uma sociedade mais justa e democrática. Ele impõe limites ao poder do Estado, protege os direitos fundamentais dos indivíduos e assegura que todos sejam tratados com respeito e dignidade. No entanto, sua efetivação depende da constante fiscalização da sociedade e das instituições, que devem atuar para garantir que esse direito não seja apenas uma norma abstrata, mas uma realidade concreta para todos os cidadãos. Dessa forma, o princípio da igualdade não significa que todas as pessoas devem ser tratadas de maneira absolutamente idêntica, mas sim que as diferenças devem ser levadas em conta quando forem justificáveis e razoáveis. Essa interpretação permite que o direito se adapte às necessidades da sociedade, promovendo não apenas uma igualdade formal, mas também uma igualdade substancial, capaz de corrigir desigualdades históricas e garantir a todos as mesmas oportunidades de desenvolvimento e bem-estar. Muito obrigada e não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com outras pessoas para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!